Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Meus irmãos de fé em Cristo Jesus, hoje vamos falar sobre algo que parece simples, mas tem o poder de construir ou destruir famílias, comunidades, amizades e até ministérios. A comunicação. Quantas feridas nasceram não por falta de amor, mas por falta de diálogo? Quantos laços foram rompidos não por ausência de fé, mas por palavras mal colocadas, silêncios prolongados ou julgamentos precipitados? A palavra de Deus nos orienta com clareza. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 está escrito: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olhar para esse versículo é quase como perceber um manual do céu para os nossos relacionamentos. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas será que vivemos assim? Vivemos em uma geração que fala muito, responde rápido, reage impulsivamente, mas escuta pouco. E escutar, na perspectiva cristã, não é apenas ouvir sons, é acolher o coração do outro. A boa comunicação na base cristã não é técnica de oratória, é expressão de caridade, é fruto do Espírito, é escolha de amar também nas conversas difíceis. Hoje, vamos refletir como um bom diálogo pode conectar laços e derrubar barreiras emocionais entre as pessoas. Jesus, nosso Mestre e Salvador, nos ensina algo profundo no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que o coração está cheio. Se nossas palavras são duras, talvez nosso coração esteja ferido. Se nossas respostas são agressivas, talvez estejamos carregando mágoas não resolvidas. Por isso, a comunicação cristã começa dentro. Antes de corrigir o outro, eu preciso perguntar: como está o meu coração? Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, São Paulo nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra má, mas somente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. Percebam, a palavra deve edificar, deve transmitir graça. Quantas vezes usamos palavras para vencer discussões, mas não para salvar relacionamentos? O diálogo cristão não busca ter razão, busca preservar o amor. A boa comunicação derruba barreiras, porque ela substitui o julgamento pela escuta, a acusação pela empatia e a frieza pelo acolhimento. Vamos olhar agora para uma história que revela o poder do diálogo. Viajem comigo, vamos nos aprofundar no Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus
com a mulher samaritana. Jesus estava cansado da viagem e sentou-se junto ao poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. Culturalmente, aquele encontro era improvável. Judeus não se relacionavam com os samaritanos. Além disso, um homem falar sozinho com uma mulher em público não era comum. Havia barreiras culturais, havia barreiras religiosas, havia barreiras morais. Mas Jesus inicia um diálogo simples: dá-me de beber. Ele começa com algo humano, cotidiano. Não começa acusando, não começa expondo a história dela, começa pedindo água. Jesus cria conexão antes de tocar na ferida para curá-la. Durante a conversa, ele revela conhecer a vida dela, mas não a humilha. Ele conduz o diálogo com verdade, misericórdia e amor. O amor fraterno que cura por dentro e transforma por fora. Ele fala sobre água viva. Ele fala sobre adoração em espírito e em verdade. E o que acontece? Aquela mulher que provavelmente vivia à margem, sai transformada e se torna anunciadora. Ela corre até a cidade e diz: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será ele o Cristo? Um diálogo mudou uma história. Uma conversa derrubou barreiras. Uma abordagem cheia de graça curou uma alma. Jesus nos ensina que a boa comunicação rompe preconceitos, une o que estava separado, cura sem humilhar, fala a verdade sem perder o amor. Comunidade, filhos do sol maior que é Deus Pai em nossas vidas, nós somos chamados a ser luz, sal da terra e luz do mundo, que se manifesta na forma como falamos. A linguagem é muito importante, a forma de se falar também. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantos conflitos poderiam ser evitados se escolhêssemos a resposta branda? Às vezes, o problema não é o que falamos, mas como falamos. No ambiente familiar, quantos filhos carregam feridas por palavras ditas no calor do momento? Quantos casais se afastam por falta de diálogo sincero? Quantos irmãos na fé se distanciam por não saberem conversar com maturidade? A comunicação cristã exige 3 atitudes fundamentais. Prestemos atenção. Vamos refletir na primeira, a escuta ativa. Olhar nos olhos, não interromper, não preparar a resposta enquanto o outro ainda fala. A segunda atitude fundamental, verdade com amor. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, nos orienta a falar a verdade em amor. Não é calar diante do erro, é corrigir com mansidão.
E a terceira atitude, mas não menos importante por ser a última, é o perdão constante. Nenhuma comunicação é perfeita. Haverá falhas, mas em Colossenses capítulo 3, versículo 13 nos lembra: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Quando há perdão, o diálogo continua. Quando há orgulho, o diálogo morre. Agora, imaginem uma cena simples. Uma praça no fim da tarde, crianças correndo, pessoas sentadas nos bancos. O som distante de conversas misturadas com o barulho das folhas ao vento. Dois amigos estão sentados lado a lado, mas em silêncio. Eles já compartilharam sonhos, risadas, tristezas, planos de futuro. Mas algo aconteceu. Uma palavra mal interpretada, uma mensagem não respondida, um orgulho que cresceu. Eles se cumprimentaram de forma fria, cada um olhando para frente, evitando contato visual. O silêncio entre eles parecia maior que a própria praça. De repente, um deles respira fundo e diz: "A gente não era assim. O que aconteceu com a gente?" A frase não veio carregada de acusação, veio carregada de saudade. O outro responde hesitante: "Eu achei que você tinha me ignorado. Achei que não se importava mais." Ali no banco de uma praça comum, sem microfone, sem plateia, uma barreira começou a cair. Eles perceberam que o problema nunca foi falta de amizade, foi falta de diálogo, de uma conversa harmoniosa, fraterna e cheia de amor. Às vezes, o que destrói, meu irmão de fé, não é a ofensa, é o silêncio prolongado. E naquele fim de tarde, não houve discurso perfeito, houve sinceridade, houve escuta, houve humildade. E isso foi suficiente. Quantas praças existem dentro da nossa vida? Quantos relacionamentos estão sentados ao nosso lado, esperando apenas uma frase sincera para recomeçar? Somos chamados a ser luz. Somos chamados para iluminar com a luz de Cristo por onde quer que possamos ir. Este é o chamado à transformação. A boa comunicação é uma missão espiritual. Não é apenas habilidade social, é testemunho cristão. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus declara: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros." E o amor se revela também na maneira como falamos. Que nossas palavras sejam pontes e não muros. Que nossas conversas sejam instrumentos de cura e não de acusação. Que nossos diálogos sejam espaços onde a graça de Deus encontre lugar. Se queremos uma comunidade forte, precisamos de comunicação saudável.
Se queremos laços profundos, precisamos falar com verdade e ouvir com misericórdia. Talvez exista hoje alguém sentado na praça da sua vida, esperando apenas que você diga: podemos conversar? Que o Senhor purifique nosso coração, para que nossa boca seja instrumento de paz. E que a comunidade Filhos do Sol seja conhecida não apenas pela fé que professa, mas pela maneira como seus membros se escutam, se respeitam e se amam na fraternidade de Cristo. E que nossas palavras sejam como luz ao amanhecer, suaves, firmes e cheias de vida. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou: a oração e a reflexão. E claro, se você gostou dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus, que nos restaura, nos vivifica e nos nutre por inteiro. Podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Manaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje!